Olá, boa tarde. Então, hoje vamos falar sobre o vocabulário português e latino, que foi basicamente escrito entre 1712 e 1728 por Rafael Bluetooth. Esta obra mostra-nos como a língua é um organismo vivo, que se vai adaptando, sobretudo em confronto com novas realidades. Vamos falar um bocadinho sobre o seu autor. Faremos uma breve referência à biografia então de Rafael Bluetooth. Nasceu em Inglaterra, embora os pais fossem franceses. Em Paris inicia a sua formação em colégios jesuítas da época. Opta por ingressar na Ordem dos Clérigos Regulares, na qual faz formação superior. Passou sucessivamente por Verona, Roma e Paris e doutorou-se em Teologia. É enviado para Lisboa em 1668 com o objetivo de cimentar o prestígio da Ordem em Portugal e depressa estabelece contactos que o aproximam da nobreza influente e da corte. Parte para a França em 1697 por ter sido considerado como espião ao serviço dos interesses franceses, no momento em que o partido que defendia a aproximação a Castela era mais preponderante. Retorna em 1703, mas devido às suspeitas que sobre ele ainda recaíam, Dom Pedro II recomenda a permanência no mosteiro de Alcobaça. O regresso à corte é adiado até 1713, já em pleno reinado de Dom João V. Até ao fim da vida, o seu percurso é um cumular de honras, com a participação nas academias e a publicação do vocabulário e das prosas portuguesas. Detenhamos então a nossa atenção sobre a obra. A publicação do vocabulário português e latino constitui um marco na história da lexicografia portuguesa. Introduz alterações no que respeita aos objetivos da obra dicionarística, testa metodologias diferentes para uma pesquisa lexicológica mais eficaz e a obra apresenta dimensões superiores, nomeadamente por ser composta por um total de 10 tomos, 8 iniciais, a que se acrescentaram 2 volumes de suplemento. Na verdade, são mais de 7.000 páginas. A obra marca a transição para a dicionarística moderna do português. Apresenta artigos que incluem notícias históricas, geográficas, científicas, literárias e religiosas. É ainda indissociável, obviamente, da figura do seu autor, um padre teatino francês, que só aos 30 anos aprendeu português, em virtude de ter sido enviado para Lisboa pelos superiores em 1668. Trata-se de uma longa empresa que ocupou quase 50 anos e que, segundo o seu autor, se iniciou com a recolha de material em 1680, concluindo-se a sua publicação apenas em 1728. Entre os académicos encontrou alguns colaboradores para esta empresa, Dom Francisco Xavier Menezes, José Barbosa, Luís Caetano de Lima, Jerónimo Contador de Argote e Manuel Caetano de Sousa. Apenas no reinado de Dom João V estavam reunidas as condições favoráveis à publicação do dicionário, ordenando o monarca que os volumes fossem custeados pelo erário público. A justificação do autor para a publicação desta obra, encontra-se na mesma: contribuir para a afirmação do português no panorama linguístico europeu e contribuir também para a construção da imagem de um monarca ilustrado em mecenas, Dom João V. A intenção explícita da monumentalidade é, obviamente, um atributo que distingue o vocabulário das obras que o precedem. O dicionário em causa representa ainda uma modificação na concepção da obra lexicográfica, uma vez que foi composto sob a influência modular dos principais dicionários das línguas modernas publicados ao longo do século XVII. Apesar de concebido como um dicionário de língua, o vocabulário também apresenta características de um dicionário histórico, uma vez que inclui topónimos e mitónimos, informação que o autor considerava ser fundamental para escritores e para a conversação cotidiana do homem erudito. Bluetooth encontra-se numa posição privilegiada para a renovação da nomenclatura respeitante às linguagens científicas e técnicas, pelo que uma das principais inovações da obra se encontra no abundante registro de terminologias, nomeadamente palavras formadas a partir de raízes greco-latinas, instrumento por excelência da intercomunicação entre as várias línguas modernas europeias. O teatino recolheu os termos introduzidos na nossa língua pelas viagens ultramarinas e pelo contacto com outras culturas. Refere autores reconhecidos. Cita relações de viagens, tratados técnicos em português, a Gazeta, mas também textos como a documentação do Porto de Lisboa ou o regimento do Sal de Setúbal, entre muitos outros. Documenta também termos para os quais não encontrou abonação em textos, uma vez que foram recolhidos junto dos falantes. Neste dicionário, o autor revela a riqueza da língua portuguesa, provando que pode igualar as demais línguas novinolatinas em abundância de palavras. O vocabulário representa a transição
para uma lexicografia monolingue, uma vez que a informação latina nos artigos é reduzida ou mesmo inexistente. As entradas encontram-se alfabeticamente ordenadas até à última letra da palavra e são assinaladas em capital. Distingue palavras homógrafas, atribuindo-lhes entradas distintas, mas quanto a uma relação semântica, as palavras são agrupadas no mesmo artigo, embora em parágrafos diferentes. As expressões idiomáticas em que uma determinada entrada ocorre também surgem em parágrafos diferentes, explicitando-se seguidamente o seu sentido. Evidencia-se na obra de Luto a maior extensão dos artigos expandidos pela autorização e por expressões latinas com tradução. Inclui na nomenclatura topónimos que não se confinam ao espaço geográfico nacional, mas alargou-a a locais da Europa e às paragens ultramarinas, o que se traduz obviamente num alargamento automático do número de entradas. O autor ainda considerou um vasto leque de palavras resultantes dos contactos com novas línguas e culturas, bem como toda uma série de terminologias técnicas em constante crescimento. É ainda considerável o número de neologismos, na maior parte dos casos de calcos de palavras francesas ou castelhanas, bacinete, bacio, baú, baú, baldrel, luva de couro, bem como uma série de termos introduzidos à luz da vertente enciclopédica do dicionário, registando os nomes, por exemplo, de povos, figuras míticas e outras palavras de um amplo universo de referência histórico-cultural que se alarga ao Oriente e ao Brasil. Inclui na nomenclatura topónimos, como já vimos, não vamos voltar a repetir isto. O dicionário é uma obra destinada à fruição intelectual. O Conde da Ericeira afirma, por exemplo, que neste vocabulário se acha a cada folha uma flor e um fruto, que como se vê no terreno felice e no clima benigno, sem artifício nasce fragante e sazonado. E por esta causa repito sempre que os outros dicionários servem só para buscar, e este também para se ler, instruindo, deleitando. Os artigos mais extensos adquirem uma dimensão literária, incluindo descrições e narrações pormenorizadas, que conferem aos textos um cariz fortemente informativo. Destacam-se os artigos referentes aos progressos da técnica e das ciências, em que Pluto sintetiza as principais inovações contemporâneas. As entradas apresentam ainda uma estrutura lógica, a primeira definição, depois a descrição do objeto, esclarecimento sobre o seu uso, a origem, a evolução, bem como as descobertas científicas associadas, concluindo com referências bibliográficas e referindo ainda títulos estrangeiros de publicação recente. O vocabulário assume-se assim e ainda como um auxiliar da composição literária, coligindo textos nos quais os escritores e oradores se poderiam inspirar para desenvolver os mais diversos temas, mostrando deste modo a influência da cultura barroca da época em que foi produzido. A obra é ainda marcada pelo deslumbramento e pela grandiosidade barrocas, mas não se mantém alheia à descoberta dos progressos científicos e filosóficos de uma Europa que há muito questionava as verdades estabelecidas da tradição escolástica. Aponto-vos aqui algumas referências bibliográficas que poderão consultar para um conhecimento mais aprofundado desta matéria. Até breve.